E aí galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então tá bom. Nós vamos falar hoje vai ser sobre o Teorema de Cramer, tá? A regra de Cramer ou Teorema de Cramer é um dispositivo, uma forma de resolução de sistemas lineares, né? Aí você está perguntando, tá, professor, mas o que é um sistema linear? Vocês já trabalharam com sistemas lineares no sétimo e oitavo ano do ensino fundamental 2, tá? Só que lá vocês resolviam sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. Vocês utilizavam lá a regra da adição, né? Você somava as duas equações ali para eliminar uma das duas variáveis e achar a outra. Vocês resolviam por substituição, vocês isolavam uma variável numa das duas equações e substituía na outra. E, na pior das hipóteses, tem um método chamado de comparação. Você isolava a mesma incógnita nas duas equações e daí igualava as duas informações, tá? Aí quando você tem, por exemplo, uma situação que não é uma equação com um sistema com duas equações, duas incógnitas, você já não, quer dizer, não é que não tem como aplicar esses princípios aí, só que vai dar mais trabalho, tá? É extremamente mais trabalhoso. Então, por isso que daí nós vamos ver duas situações para resolução de sistemas lineares, tá? A primeira que a gente vai trabalhar vai ser a regra de Cramer, ok? Gabriel Cramer foi o cara que desenvolveu esse conceito aí, tá bom? Vamos lá então. Então, o que é um sistema linear? Então, ele fala assim, é um conjunto de m com m maior ou igual a 1 de equações lineares nas incógnitas x1, x2, x3 até xn. No caso, a maioria das vezes você vai resolver equações, sistemas lineares com outras incógnitas, x, y, z, t e assim por diante, tá? Aqui ele está considerando apenas a equação, um sistema de equação em função do x, mas pode ver que x1, x2, x3 até o xn são todas as informações que são diferentes umas da outra, tá? Tudo bem? Então é só para constar ali, ok? Lembrando que a definição de produto de matrizes podemos representar uma forma matricial. Isso significa o quê? Todo sistema linear eu consigo transformar ele em uma multiplicação de matrizes. Então, a gente já estudou o esquema da multiplicação de matrizes, correto? Linha na primeira matriz multiplicando pela coluna na segunda matriz. Então, linha, coluna, linha, coluna. Então, você tem a multiplicação de matrizes, que a partir da multiplicação entre matrizes que a gente vai ter a circunstância aqui, eu gero um sistema linear. Então você tem aqui ó, A1, A1, A12, A13 e tudo isso aí. Então aqui é a disposição geral de uma matriz, certo? Aí aqui você vai ter as incógnitas, ó, x1, x2, x3 e assim por diante. E aqui você vai ter o que a gente chama de termos independentes, tá? Então quando você multiplicar essa linha por essa coluna aqui, você vai ter esse cara aqui, o B1. Quando você multiplicar a segunda linha por essa matriz aqui, você vai ter o B2 e assim sucessivamente, tá? Então o sistema de equações ele dá para ser trabalhado na forma matricial. E é isso que a regra de Cramer ali vai propor para nós, ok? Então vamos lá. Então, a equação matricial, então, que nem eu falei para vocês. Então, você tem duas matrizes aqui, A e X. A multiplicação entre a matriz A e X gera a matriz B. A matriz A, quem que é? A matriz dos coeficientes. Então, vamos supor, você tem um exemplo aqui. X mais 2y mais z igual a 8, 3x menos y mais z igual a 4, 2x mais 2y menos z igual a 3. Então, você tem um sistema linear aqui. Professor, mas ali, na informação anterior, falou que era x1, x2, x3 até o xn. Aí já tem x, y e z. Foi o que eu falei. A gente resolve o sistema com várias incógnitas ali diferentes, porque às vezes se você colocar x1, x2, x3, você acaba se perdendo com tanto x que você vai encontrar na frente. Então é mais prático você jogar variáveis diferentes, mas com as mesmas características que se você tivesse lá o x1, x2 e assim por diante, tá? Então é mais prático você trabalhar com as incógnitas ali, com as variáveis diferentes, do que com elas todas iguais. Vai dar um rolo danado aí. Então veja como é que funciona aqui, ó. Os coeficientes, o que são coeficientes? São os números que acompanham as variáveis lá, né? Então, quem que é o coeficiente desse x? É o número 1, do y, é o número 2, e desse z é o número 1. Então, você pode ver que na primeira linha da matriz aqui, ó, 1, 2, 1. A segunda linha, ó, 3, menos 1 e 1. Tá aqui, ó.
A terceira linha, 2, 2 e menos 1. Tá aqui, ó. Você pode ver que essa matrizinha aqui é o x, y e z. Tá? Então, ó, quando eu multiplico essas três linhas, essas três colunas aqui, 1, 2 e 1, por essas três linhas aqui, o resultado tem que dar 8. Ó. Então, x mais 2y mais z igual a 8. 3x menos y mais z igual a 4. 2x mais 2y menos z igual a 3. Então, a multiplicação de linha por coluna gera um sistema linear. Tá certo? Então, você tem aqui um outro sistema com duas equações e duas incógnitas. Você também pode escrever na forma da matriz, de multiplicação de matriz. Tá? Então, todo sistema você consegue escrever ele na forma de uma multiplicação de matrizes. Beleza? Então, ali, ó, solução de um sistema linear. Tá? A gente vai começar de forma bastante simples. Então, ele diz ali, ó, se o conjunto ordenado de números reais, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e assim sucessivamente, for solução de todas as equações do sistema linear, então será denominado solução do sistema linear. É óbvio. Quando você resolve uma equação, você acha o valor de x. O que esse valor de x representa? A solução da equação. Ou seja, quando você substituir o x que você encontrou lá na equação, a igualdade tem que ser verdadeira. Ou seja, o número que ficou do lado esquerdo da igualdade tem que ser igual ao número que ficou do lado direito da igualdade, fazendo todas as continhas ali. Se isso acontecer, significa o quê? Que o valor que você encontrou para o x em questão é a solução da equação. A diferença no sistema linear é o quê? É que ao invés de você ter uma equação, você vai ter 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Outro detalhe, ao invés de você ter, digamos assim, uma incógnita, você vai ter 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá? Então essa é a diferença entre uma equação e um sistema de equações. Ok? Então, por exemplo, aqui ele pede lá, ó, verifique se a terna ordenada. Terna por quê? Porque são três termos, né? Então verifique se a terna ordenada 1, 2 e 3 é a solução desse sistema linear aqui. Então você tem lá x mais y mais z igual a 6, 2x mais y menos z igual a 1 e 3x menos y mais z igual a 4. Veja, você tem que pegar esses três números, lembrando da ordem da informação. O primeiro valor é sempre o x, o segundo é sempre o y, o terceiro é sempre o z, nessa ordem, tá? Então tem que levar em consideração a ordem que aparece a circunstância ali, senão vai dar errado, beleza? Agora, não adianta você substituir 1, 2 e 3 na primeira equação e ver que dá certo. Opa, deu certo, então ele é a solução. Não, tem que verificar em todas as equações. Por quê? Porque se em uma das equações do sistema ela não verificar, não é solução. Então, ali em cima já diz, for solução de todas as equações lineares. Então, não adianta ser solução. Se você tem lá, por exemplo, o sistema de equação com 3 equações, você verificar para 2 equações que dá certo e na terceira não dá certo, aí não rola. Tá? Então, tem que fazer dar certo para todas as equações do sistema. Tá bom? Agora, se a gente fizer a mesma verificação para a terna, menos 5, 11 e 0, percebemos que apesar de ela ser a solução das duas primeiras equações, na terceira sentença ela se torna falsa. Por isso que eu falei. Então não adianta você verificar para uma equação e dar certo e achar que ela dá certo para as outras duas. Tem que verificar para todas as equações, porque se uma delas não der certo, a terna ali em questão não é a solução do sistema. Tá? Então tem que verificar isso aí, beleza? Aí você tem um sistema linear ali, ó. X mais 2y mais 3z igual a 5, x menos y mais 4z igual a 1, 0x mais 0y mais 0z igual a 6. Ela não admite solução. Por quê? Porque você não tem uma situação que condiz com a última linha aqui, ó. Quanto que é 0 vezes x? É 0. Quanto que é 0 vezes y? É 0. Quanto que é 0 vezes z? 0. Quando que 0 vai ser igual a 6? Nunca, não tem como. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar o número que eu quiser no lugar do x, y e z, que eu nunca vou encontrar a solução desse sistema aí. Por quê? Por causa da última linha ter todos os elementos iguais a 0. Então, não vai rolar. Os coeficientes da última linha do sistema ali são todos iguais a 0. Então, por isso que não dá certo. Aqui, ó, é como a gente faz a classificação de um sistema linear, tá? Então, o que nós temos que levar em consideração é o seguinte. Eu tenho três condições para analisar se o sistema linear admite solução ou não. Primeira delas, se o sistema admite uma solução única, ele é chamado de sistema possível e determinado.
Como assim, professor? Solução única. Você vai achar um valor para o x, um valor para o y, um valor para o z. Acabou. Tá? Muito bem. Se você observar que o sistema admite infinitas soluções, ele é chamado de sistema possível e indeterminado. Como assim, professor? A gente trabalha em função de uma das variáveis e monta a resposta a partir dela. Tá? Eu vou resolver exercício depois para mostrar como é que funciona essa característica aí. Tá? Não se preocupe. E se porventura o sistema não admitir soluções, ele é chamado de sistema impossível. Então a gente classifica aqui, ó, sistema possível e determinado, uma única solução, a gente chama de SPD. Sistema possível e indeterminado, quando ele admite infinitas soluções, SPI. E o sistema impossível não admite solução, a gente chama de SI. Então, em algumas circunstâncias ali, o que vai acontecer? Eu vou resolver o sistema e vou ter que classificar ele no final, se ele é SPD, se ele é SPI ou se ele é SI, conforme a solução do sistema. Tá? A gente vai fazer depois a resolução de exercício aí, tá? Não se preocupa não. Então aqui, ó, tem 3 exemplos, tá? 2 equações e 2 incógnitas. Então, 2x mais y igual a 7, 3x menos 4y igual a 5, a solução é o 3 e 1. Então, ele é um SPD. Por quê? Porque eu posso, porque eu não posso, né? Porque esse sistema admite só aquela solução ali, só o 3 e o 1. Então eu só consigo fazer com que dê certo esse sistema quando o x for 3 e quando o y for 1. Ele não admite outra possibilidade. Muito bem. Agora esse segundo sistema aqui, ó, 8x mais 6y igual a 20 e 4x mais 3y igual a 10. Ele é um SPI. Por quê? Você consegue enxergar que essa equação aqui de cima é o dobro da equação aqui de baixo? Como uma equação é o dobro da outra, qualquer valor que eu colocar ali vai dar certo. Tá? Qualquer situação que eu conseguir fazer, verificar na primeira equação, vai dar certo na segunda. Por quê? Porque elas são equivalentes. Tá? Então esse sistema aí ele admite infinitas soluções. Tá bom? Muito bem. E o último aqui, ó, 2x mais 3y igual a 8 e 4x mais 6y igual a 6. Você pode ver que o 4 é o dobro do 2 e o 6 é o dobro do 3. Porém, o 6 aqui não é o dobro do 8. Ó. Então esse cara aqui não vai ter solução. Tá? Então ele é chamado de sistema impossível, não tem como resolver ele, tá bom? Como eu falei, eu vou resolver exercício para vocês depois e vou explicar mais tranquilamente como é que funciona esse processo aí. Então chamamos de sistema linear homogêneo todo sistema em que o termo independente de todas as equações é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que os números depois do igual aqui são todos iguais a zero. Então isso é o que a gente chama de sistema linear homogêneo, tá? Quando todos os números depois da igualdade são iguais a zero. Então é fácil notar que um sistema homogêneo admite sempre como solução a sequência 0, 0, 0. Então x igual a 0, y igual a 0, t igual a 0, z igual a 0 e assim sucessivamente. Essa solução é chamada de solução trivial, que é a mais simples, ok? Então, se o sistema homogêneo admitir outra solução em que as incógnitas não são todas nulas, a solução é chamada de não trivial. Isso é só a título de conhecimento mesmo, tá? Aqui ele fala da matriz completa e da matriz incompleta. Geralmente, nós trabalhamos em função da matriz incompleta, utilizando lá a regra de Cramer, tá? Mas só para você entender aqui. A matriz incompleta é quando ele pega só os coeficientes das incógnitas, o número que acompanha o x, que acompanha o y, que acompanha o z, e monta a matriz aqui. E a equação completa é quando ele pega inclusive os termos independentes, daí ele monta a matriz aqui, tá certo? Então é só para você diferenciar quando que é a matriz completa e quando que ela é incompleta. Muito bem. O sistema é dito normal quando? Como assim, professor? Normal. Tem sistema que não é normal? Na maioria das vezes a pessoa olha para um negócio desse e fala, isso aí não é normal, não pode ser normal. Não, mas todo sistema ele tem as suas condições, né, gente? Então fique tranquilo aí. Então ele é normal quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Se você tiver 3 equações e 3 incógnitas, ele é normal, tranquilo, tá? E o determinante da matriz incompleta associada ao sistema é diferente de zero. Professor, mas nós vamos ter que trabalhar com determinante também?
Sim, a regra de Cramer trabalha especificamente em função do cálculo de determinantes para resolver o sistema, tá bom? Então, se o sistema é normal, número de equações é igual ao número de incógnitas e o determinante da matriz incompleta, ou seja, aquela que é só tirada dos termos das incógnitas, é diferente de zero, beleza? Então aqui, ó, o sistema possui 3 equações e 3 incógnitas. Beleza, você tem aqui x, y e z e 3 equações. Agora vamos ver se o determinante da matriz aqui, ó, dos termos em x, y e z é diferente de zero. Então fez as continhas aqui, acrescentou as duas colunas, pá, deu menos 24. Como é diferente de zero, o sistema é normal. Muito bem. Então aqui, povo, a gente vai ver então o teorema de Cramer ou regra de Cramer, tanto faz, tá? Então seja esse um sistema linear normal, ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações e o determinante da matriz incompleta é diferente de zero. Então S possui solução única e, portanto, será possível e determinado. Essa solução será da forma o x1, dx1 sobre dx2, dx2 sobre d, e assim sucessivamente. Professor, mas nós vamos trabalhar de novo com x1, x2? Não, a gente vai trabalhar com x, y e z, que é mais fácil, né? Muito bem. Aí aqui, quem que é esse d aqui embaixo? É o determinante da matriz incompleta em função dos coeficientes de x, y e z. E esse dx aqui em cima? A gente já vai ver o que é o dx ali, tá? Então vamos supor aqui, ó, você tem esse sistema aqui, x mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4 e 2x menos y mais z igual a 1. Aí ele pegou os coeficientes do x, y e z aqui, ó, e montou este determinante. Calculou, deu menos 4. Beleza, isso aqui a gente chama de determinante principal do sistema. Quando a gente faz o cálculo do determinante só em função dos coeficientes do x, y e z. Ou de outras letras que tiver lá, tá, pô? Muito bem. Agora a gente vai calcular o determinante em função do x, que a gente chama de dx. O que acontece? Olha aqui, ó. A primeira coluna aqui, 1, 1 e 2, que são os três caras aqui de cada uma das linhas. 1, 1 e 2. No determinante em função do x, você pode ver que eu tirei aquela coluna ali e coloquei os elementos dos termos independentes aqui, ó, 6, menos 4 e 1. Então você pode ver que eu tirei essa coluna do 1, 1 e 2, que são os elementos em função do x, e no lugar dele eu coloquei os termos independentes, os 6, menos 4 e 1. Então eu vou calcular o determinante em função do x, ou seja, eu tiro a coluna dos elementos do x e substituo ela pelos termos independentes, que são aqueles que estão à direita do sinal de igual, ok? Aí eu vou fazer a resolução de outro determinante. O determinante em função de y, eu vou fazer o mesmo princípio, só que daí o que eu vou fazer? Tirar a coluna dos elementos em função de y, ou seja, a segunda coluninha aqui eu troco pelos termos independentes. Aí volta a primeira coluna lá, 1, 1 e 2. Eu vou excluir quem? A coluna dos elementos em y. Calculo o determinante outra vez. E calculando o determinante em função de z. Significa o quê? Que eu vou tirar os elementos em função de z, aqueles que são os coeficientes do z, e no lugar deles substituir pelos termos independentes, tá? Então você pode ver, ó, tirei a coluna do x no dx, tirei a coluna do y no dy, tirei a coluna do z no dz. Em cada uma delas eu troquei pelos termos independentes aqui. Aí calculo os determinantes e você vai ter os valores aqui em questão, tá? Então veja, esse cara aqui a gente chama de determinante principal. Esse cara aqui é o determinante em função do x, esse cara aqui é o determinante em função do y, e este cara aqui é o determinante em função do z. Como que eu vou achar o x, y e z agora? Então veja, para calcular o valor de x, dx por d. O dx era menos 4 e o d era 4, dividindo dá 1. Para achar o valor do y, o dy sobre d, o dy era menos 12 e o d era menos 4. Solução 3. E para achar o z, a mesma coisa. O dz dividido por d. Menos 8 por 4 dá 2. Por mais que você enxergue 1, 2 e 3 aqui, na hora de você pôr a solução tem que estar na ordem x, y e z primeiro. Se você colocar 1, 2 e 3 aqui, você está admitindo que o y é 2 e o z é 3. E não é. O y é 3 e o z é 2. Então, muito cuidado na hora de fazer a solução. Tem que seguir a ordem x, y e z. Beleza? Muito bem.
Aqui, ó, a parada que fala da classificação de um sistema linear. Se ele é SPD, se ele é SI ou se ele é SPI. SPD, uma única solução. SI não tem solução. E SPI, infinitas soluções. Como que você vai analisar isso daí? Você tem que pensar assim. Se o determinante principal for diferente de zero, aquele primeiro determinante que você calcula, o sistema é um SPD direto. Ele vai ter uma única solução. Tá? Muito bem. Se o determinante principal deu zero, o determinante em função do x deu zero, o determinante em função do y deu zero, e o determinante em função do z dá zero também, significa o quê? Que esse sistema é um SPI, ou seja, ele admite infinitas soluções. Muito bem. Se o determinante principal deu zero, e vamos supor que você vai calcular o dx, o dy e o dz, e um desses três caras aqui der um número que é diferente de zero, aí ele é impossível, porque não tem como você fazer divisão por zero, ok? Então, para você classificar um sistema pela regra de Cramer em SPD, SPI ou SI, determinante principal, se for diferente de zero, é SPD direto. Se o determinante principal der zero e os outros três determinantes derem zero também, é um SPI, sistema possível indeterminado, infinitas soluções. Se o determinante principal der zero e pelo menos um dos outros três determinantes tiver como resultado um número que é diferente de zero, aí já era um SI direto, tá bom? Muito bem. Aqui é para classificar, então veja, ele calculou o determinante principal, deu 3, é diferente de zero, então ele é um SPD direto. Aqui ele calculou, o determinante principal deu 0, o determinante em função do x deu 0, o do y deu 0 e o do z deu 0 também. Ele é um SPI, ele admite infinitas soluções, é só para classificar, tá? Veja, o determinante principal deu 0, só que o determinante em função do x deu menos 23. Como que você vai dividir o 23 por 0? Não existe divisão por 0, né? Então por isso que a gente chama esse sistema aí de sistema impossível. Não tem como a gente resolver, não tem solução, tá? Muito bem. Então tá aí, chegamos ao fim da parte teórica, tá? Então essa primeira parte aqui ela fala especificamente da regra de Cramer, tá? Para resolver sistemas lineares com 3 equações e 3 incógnitas ou mais. Eu vou mostrar para vocês na sequência uma outra forma de resolver sistema linear, que é o escalonamento, tá? Aí você vai escolher se vai resolver os sistemas por Cramer ou por escalonamento. Vai ficar a teu critério, beleza? Então depois a gente volta para resolver os exercícios que falam da regra de Cramer. Muito bem.